Amém, queridos? Vamos ter o nosso momento agora de ler a palavra juntos, meditar, pedir que o Senhor mais uma vez fale conosco. Eu gostaria de ler com os irmãos o início da nossa reflexão dessa noite em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler aqui de 13 a 16. Assim diz a palavra: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Até versículo 16. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado mais uma vez por esse momento de culto, pela palavra, pelo louvor, pela oração, pelo testemunho, pela mesa do Senhor. O Senhor prepara e nos convida a ela. E agora, Senhor, mais uma vez pedimos que a Tua palavra seja palavra de Deus na nossa vida. Que a gente possa, de fato, entendê-la e trazer para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos estudado ao longo do mês de janeiro, e eu trouxe ainda mais esta reflexão sobre menos é mais, o que Jesus ensinava, mas insistimos em não entender. Eu tenho falado que a nossa sociedade secular, consumista, materialista, esbanjadora, ocidental, e poderíamos dar muitos adjetivos, é uma sociedade que em algum momento está entendendo que existe alguma coisa meio errada com esse nosso estilo de vida de querer sempre mais o tempo todo. E por isso tem feito essa reflexão. E esse conceito está aí, né? Um novo estilo de vida, alguma coisa onde as pessoas conseguem viver com menos. Enfim, esse é um desafio. O que eu trago aqui para os irmãos é que as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia, já nos trazia esses princípios há muito tempo. E que a gente não precisa ir muito longe, é só a gente pegar a Bíblia, é só a gente ler o Antigo Testamento, é só a gente ler o Novo Testamento, as palavras de Jesus, e nós vamos encontrar ali o menos é mais. Mas eu tenho tentado trazer aos irmãos algumas questões específicas e importantes com relação a esse tema. E hoje eu queria falar sobre esse seguinte tema: menos publicidade e mais testemunho. Menos publicidade e mais testemunho. Eu espero que os irmãos entendam
que eu estou querendo dizer aqui. Vamos lá, em primeiro lugar, eu quero partir da ideia de que nós vivemos uma realidade, hoje, onde a imagem é tudo. Viver é ter uma boa imagem. Nós vivemos num tempo onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a imagem que elas têm. Com o que as pessoas pensam delas ou como as pessoas veem elas. E para que a gente entenda isso de uma maneira específica, eu cito novamente as redes sociais, como tenho feito muitas vezes nos últimos domingos. Porque as redes sociais potencializaram essa questão da cultura da imagem. O fato da gente estar sempre colocando fotos, por exemplo, nossas nas redes sociais, Facebook, no Instagram, não sei o quê, a necessidade cada vez mais que nós temos de mostrar aquela imagem, somos pessoas felizes. Né? Aquela foto sorridente, família feliz, unida. Aquela foto junto com os amigos, a turma. Vivendo momentos de alegria. Visitando lugares diferentes. Enfim, para pensar um pouco. Se tudo isso não faz parte de uma cultura onde eu preciso vender a minha imagem. Eu sou assim. Sou feliz, tenho bons amigos, valorizo família, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes, a gente quer passar também o nosso engajamento político, social, como a gente se importa com as coisas. No tempo do acidente da Chapecoense, talvez você se sentiu obrigado a postar lá uma homenagem, colocar ali um lacinho pretinho ou verdinho no seu avatar, mostrando, sou solidário. Porque a gente parece que se preocupa em essa imagem. Eu quero que me identifiquem assim, eu sou assim. Pessoa amiga, pessoa preocupada, pessoa engajada. Imagem. Não quer dizer que somos assim. Não quer dizer que vivemos assim. Não quer dizer que nos importamos com essas coisas. Mas essa é uma boa imagem. A cultura do selfie. Essa selfie, né? Essa foto que a gente tira da gente mesmo. Interessante isso, né? Essa palavra self vem de uma palavra em inglês que tem o self, que é eu mesmo, né? Ou seja, é alguma coisa relativa a mim. E a cultura do self é essa cultura de que eu tenho que agora registrar aonde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem estou. E compartilhar isso, né, de preferência na internet. É interessante que agora nas viagens e passeios, quase que o registro se tornou a coisa mais importante. Se você foi para um lugar, mas não tirou foto nenhuma, você não foi para lugar nenhum. Você não foi. Você só foi se você registra aquilo e você tem como mostrar. Senão você não foi. Parece, meus irmãos, que a experiência da vida vem perdendo importância para a imagem que aquela experiência produz. Quase que a imagem é mais importante que a experiência. Se você parar para pensar, a gente tem que tomar cuidado se isso se torna assim. Vai para um lugar, você fica tão preocupado em tirar uma foto daquilo, em tirar uma selfie, que você não consegue aproveitar. Uma coisa muito engraçada é
a atitude das pessoas hoje quando se encontram com pessoas conhecidas, famosas. Em outros tempos, se você encontrasse uma pessoa conhecida ou famosa, você ia se aproximar dela, ia tentar cumprimentá-la, olhar nos olhos daquela pessoa, de repente dizer, olha, eu sou um admirador do seu trabalho, do que você faz, sou um fã, alguma coisa assim e tal, conversar um pouquinho. Hoje em dia, se alguém se aproxima de alguém famoso, o que ela vai fazer? Ela vai dar as costas para a pessoa, levantar o celular assim e tirar uma foto. No máximo vai dizer um obrigado e tchau. Porque o importante é a imagem que aquele encontro produz. Você nem até esqueceu de falar com a pessoa, cumprimentar, não. Mas você tem uma foto com aquela pessoa. Será que isso é normal? Essa reflexão que eu quero trazer, como essa publicidade de nós mesmos, esse marketing pessoal é alguma coisa que simplesmente tem crescido a cada instante. Mas vamos lá. Se isso é um problema, não é um problema muito sério, né? Então vamos às questões mais sérias. É possível confundirmos imagem pessoal com bom testemunho? Eu acho que essa é uma pergunta mais séria. É possível que a gente confunda que o que Deus quer de nós é que a gente tenha essa boa imagem diante das pessoas? É que a gente tenha uma imagem cristã? Que o que as pessoas olhem, vejam nos nossos perfis, seja a imagem de um cristão? Como se fosse a versão gospel de tudo isso que eu falei com relação às redes sociais e às selfies, ou seja, o que as pessoas estão vendo? Será que a gente não cria também um personagem cristão que às vezes é mais santo, engajado, missionário, preocupado com, que conhece música gospel, que sabe versículo bíblico, sabe citar a Bíblia, coloca ali, registra? Será que a gente, em algum momento, está pensando que o que Deus quer de nós é isso? É passar essa imagem potencialmente cristã? Acho que a gente podia pensar um pouco sobre isso. É que a gente vive nas redes sociais, mas vive também na igreja. Você já parou para pensar que às vezes existe um paletó, uma capa, uma roupa que você veste de ovelha? E é isso que as pessoas precisam ver. Não, se eu vou para a igreja, agora é o momento de eu mostrar, de eu parecer ovelha. De eu ter essa aparência que as pessoas esperam encontrar, de uma pessoa comportada, de uma pessoa que se preocupa com isso, fala desse jeito, se veste assim. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera dos seus discípulos, que eles apresentem para o mundo uma imagem. E quando a gente pensa em igreja, nós, como igreja, nós estamos de fato engajados e comprometidos com a missão, com a evangelização, com salvar as pessoas, levar o evangelho às pessoas? Ou existe também uma preocupação com o marketing, a publicidade ou a imagem da igreja, e como essa imagem pode atrair pessoas ou repelir pessoas?
Isso é um assunto muito sério também. As empresas hoje já entenderam que para elas, por exemplo, terem uma boa imagem, elas precisam ser engajadas socialmente e também com as questões relativas a meio ambiente, ecologia. A Honda, por exemplo. A Honda tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica. E a empresa patrocina o plantio de 15 mil árvores numa floresta do lugar X para compensar a energia usada por sua fábrica na cidade Y. Ela pega essas informações e faz publicidade disso. Olha, a nossa marca, nossa empresa se preocupa com o meio ambiente e faz alguma coisa pelo meio ambiente. Isso chama-se o valor agregado à imagem da empresa. Eu quero participar de uma empresa, quero ter produtos de uma empresa que é engajada com o meio ambiente. Muitas vezes a igreja parou de pensar em missão, mas ela sabe que ela precisa ter esse valor agregado à sua imagem. Não, é bom para a igreja que a igreja, por exemplo, receba as crianças do abrigo, tenha participação, né, nesse projeto social, contribua com cestas básicas, esteja envolvido em... Mas, irmãos, existe uma diferença muito grande em nos preocupar com a imagem que a nossa igreja vai ter diante das pessoas e a preocupação com a missão de fato. E a gente tem que saber essa diferença. A gente tem que saber essa diferença. Se a gente faz por convicção ou se temos preocupação com a imagem que as pessoas têm de nós. Há uma grande diferença. Então isso se aplica coletivamente e se aplica de uma forma individual. Se nós voltarmos a Mateus 5, veja novamente o que Jesus nos diz aqui. Somente 15 e 16. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus fala muito claramente de luz, de boas obras que são vistas. Então, eu trouxe esse texto para que a gente entenda que existe uma linha tênue. A fronteira entre a publicidade e o bom testemunho não é assim tão simples. A gente caminha entre um lado e o outro. Se fazemos aquilo que somos chamados a fazer ou se tentamos mostrar para os outros que fazemos aquilo que devemos fazer. Não é tão simples, mas há um desafio. Eu queria, diante desse texto, colocar pelo menos duas coisas que caracterizam o bom testemunho. A primeira delas é que o bom testemunho é iluminar. O que Jesus diz é: e assim, se a luz está acesa, essa ilumina a todos os que estão na casa. Bom testemunho é iluminar, é ser luz e iluminar. Parece óbvio, mas não é. A luz, ela pode iluminar, mas a luz pode ser luz e não iluminar, simplesmente chamar a atenção para si mesmo. E tem luz que tem essa função. Por exemplo, na minha bicicleta, eu tenho na frente e atrás duas lâmpadas, uma na frente e uma atrás. E elas são pisca-pisca. Elas não têm função de iluminar. Elas não vão iluminar o meu caminho.
Não vou enxergar melhor por causa delas. Mas elas vão fazer com que outros me enxerguem. Elas têm um objetivo, chamar a atenção das pessoas. Tem gente aqui, não atropelem esse ciclista, se eu estiver andando à noite, claro, essa é a ideia. Ou seja, a função daquela luz é ser vista, mas ela não ilumina. A luz que Deus quer que a gente seja, não é essa luz que diz, olha para mim, e fica ali, piscando. Estou aqui, olha para mim. Não, a luz que Jesus pede que a gente seja é luz que ilumina. E luz que ilumina não chama atenção para si mesmo. Quando você chega em casa, bate a mão ali no interruptor da sala, da primeira luz que você acende, você não vai olhar para a lâmpada. Você não vai pensar, graças a Deus que eu tenho essa lâmpada, ela não queimou nessa tarde. Você vai acender a luz, aquela luz vai iluminar seu ambiente, você entra, você não lembra da lâmpada. Mas ela cumpriu o seu propósito. Ela trouxe luz ao ambiente, ela iluminou as coisas. Então, esse é o tipo de luz que Jesus nos convida a ser. Não é uma luz que chama atenção para si. É uma luz que ilumina as pessoas, ilumina o caminho. Traz luz onde há escuridão. Isso é bom testemunho. O bom testemunho tem uma segunda característica que Jesus nos revela nesse texto. O bom testemunho gera louvor ao Pai. Que Jesus diz, assim brilha a luz de vocês, legal. Diante dos homens, ótimo. Para que eles vejam as suas boas obras, excelente, está vendo as minhas boas obras. Só que, qual é a consequência disso? O fim, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que faz a diferença entre bom testemunho e publicidade pessoal é o fim, é o resultado. É o Pai sendo glorificado. No fim disso, as pessoas não vão ficar mais admiradas da minha pessoa. Nossa, que pessoa bacana, que pessoa crente. Nossa. Não, o fim do bom testemunho é Deus é glorificado. As pessoas passam a admirar mais a Deus. A glorificar a Deus, a ser fã de Deus. A pensar, se Deus fez isso na vida dessa pessoa, Ele pode fazer também na minha. Quem recebe os créditos é Deus. Essa é a característica do bom testemunho. E aí eu quero terminar com um outro texto. Lucas 18. E aqui diz que Jesus conta uma parábola, ele conta uma história, porque ele quer ilustrar um ponto. Lucas 18. Nós vamos terminar com esse texto. A partir do verso 9. Diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele está orando. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus conclui, 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus.
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nessa parábola, nessa história de Jesus, a gente vê um homem que faz propaganda de si mesmo, da pior forma possível, na sua oração. A oração desse homem é uma propaganda de si. E ele ora e ele diz: Deus, dá uma olhada aqui em quem eu sou. Não sou como essas pessoas que descumprem a tua lei, que não buscam a tua vontade, que são ladrões, que são corruptos, que são adúlteros. Eu sou muito diferente. Eu sou muito diferente. Aliás, eu não sou nem como esses aqui, ó, que estão do meu lado. Que estava lá o publicano ali, orando ali do lado dele. Eu sou bem diferente, Deus. É interessante que ele fala o que ele não faz e ele fala o que ele faz. Esse cara aqui não é fraco, não. A gente, fariseu, a gente fala mal dele, mas será que ele dá bom testemunho ou não? Não é tão fácil de dizer. Tem uma vida bem exemplar e religiosamente, espiritualmente, padrão. Jejuo 2 vezes por semana. Quem é que faz isso aqui? Dou dízimo de tudo que eu recebo, sem atrasar, E não é interessante que Jesus termina a parábola dizendo: olha, esse cara que orou desse jeito, Deus não ouviu a oração dele. Deus ouviu a oração de um outro, que estava ali ajoelhado, cabeça baixa, mal tinha coragem de olhar para cima e orava assim. Só conseguia dizer essa frase: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Só conseguia orar isso. E Jesus disse: esse homem voltou para casa justificado. Deus ouviu a oração dele. Nós precisamos pensar, meus irmãos, se estamos preocupados com a imagem que as pessoas têm de nós, ou se queremos de fato dar o nosso bom testemunho. Às vezes eu fico pensando sobre esse fariseu, e ele é fariseu mesmo, porque os fariseus, eles tinham o hábito de orar nas praças públicas, nos lugares públicos, no pátio do templo. Aí eles oravam alto assim, todo mundo via eles orando, todo mundo admirava. Com certeza eles faziam isso. Mas a Bíblia diz aqui que ele orava no seu íntimo. Nesse momento, era Deus só que estava ouvindo ele. E aí é mais perigoso, eu acho, porque aí eu me identifico muito mais com esse fariseu. Porque eu, com o meu conhecimento, com a minha modéstia, não vou ficar fazendo oração e dizendo: Senhor, como eu sou tão melhor que os meus irmãos. Eu não vou dizer isso. Mas eu vou pensar isso. Eu vou aqui, de repente, estar na igreja, olho para o lado direito, olho para o meu lado esquerdo. Ai, Senhor, o Senhor deve estar muito satisfeito comigo, né? Mas ninguém está ouvindo. Aqui, ó. A arrogância mais perigosa é essa arrogância que a gente guarda para a gente, que a gente esconde dos outros. Sabe por que a gente esconde a nossa arrogância dos outros? Porque uma boa imagem é a imagem de uma pessoa humilde. A gente sabe disso. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa arrogante. Então,
a gente não deixa a nossa arrogância transparecer. Mas Deus, que eu estou aqui no meio de uma gentalha, eu estou. E eu espero que o Senhor me recompense por isso. É o pensamento lá dentro. Bom testemunho também, eu acho que essa parábola é muito forte, muito apropriada, porque bom testemunho é essa oração que fala: Senhor, tem misericórdia. Eu sou pecador e eu preciso da tua misericórdia, hoje, mais do que nunca. É de alguém que não tenta esconder o que é, diante de Deus e diante da comunidade. Eu sou assim mesmo, Senhor, mas eu quero mudar, eu quero que a tua graça me transforme. Isso é bom testemunho. Nós cantamos um hino no começo do culto: eu venho como estou. E fala dessa graça que abraça o pecador. A gente celebra isso. Do Jesus que nos chama à mesa, mesmo sabendo que somos discípulos tão falhos como era aquele discípulo, aqueles que estavam com Jesus naquela noite. Muito bem lembrou José, todo o texto de ceia diz que foi na noite em que Jesus foi traído, quer dizer, isso dá uma noção de que tipo de discípulos Jesus tinha aqui. Que qualidade de discípulos eram esses? Tinha inclusive um ali que traiu Jesus. Irmãos, talvez a gente seja tentado a vender uma imagem daquilo que nós somos, mas nós somos isso aí, nós somos o Judas que pode trair Jesus, nós somos o Pedro que pode negar Jesus, nós somos esses que não têm fé, que afundam quando Jesus fala: tem uma multidão aqui, nós temos que dar comida pessoal, a gente vai dizer para Jesus: Jesus, manda esse povo embora, não temos nada a ver com isso. Nós somos como os discípulos, pecadores, falhos, com pouca fé, egoístas. Tinha uma ocasião que os discípulos estavam brigando um com o outro, Jesus chegou perto, eles tentaram encerrar a conversa, mas Jesus não precisa ouvir para ele saber o que está acontecendo, né? E os discípulos estavam brigando para saber quem é que ia no reino do céu sentar um à direita e o outro à esquerda. Aí um achava: não, eu acho que eu mereço estar à direita de Jesus. Você é meu irmão, eu deixo você ficar à esquerda. E aí Jesus vai lá, dá uma bronca neles. Vocês querem sentar à direita e à esquerda, né? Será que vocês são capazes de tomar o cálice que eu vou tomar daqui a um tempo? Será que vocês vão passar pelo batismo que eu vou passar? E ele estava falando da cruz. E aí Jesus diz uma coisa para os discípulos: entre vocês não será assim, não terá maior ou menor. Quem quiser ser o maior tem que servir o outro. E eu termino com essa palavra de Jesus: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que o Senhor nos dê o bom testemunho diante dos homens. Que a nossa luz brilhe e que essa luz ilumine, e que as nossas boas obras glorifiquem o Pai que está no céu. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Gostaria que você usasse um tempinho desse nosso momento para pensar como é que está a sua vida. Para pensar se você tem se preocupado
muito com a imagem que as pessoas têm de você. Como é que as pessoas te veem, como é que a igreja te vê, como é que os seus amigos te veem. Mas quem sabe essa preocupação tem tomado o lugar do bom testemunho. Do simplesmente ser luz. Do ser aquilo que Deus tem te chamado a ser. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. A verdade, Senhor, é que nós temos que fazer a oração do publicano. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Nós somos sim. Mas a todo tempo queremos esconder isso. A gente às vezes fica querendo compartilhar essa imagem de gente feliz, satisfeita com Deus, comprometida com a palavra, disposta à missão, mas muitas vezes isso não é a verdade. Tira de nós toda a máscara. Que a tua luz ilumine a nossa vida, os nossos pecados. E nos chame ao bom testemunho. Queremos ser sinceros, Senhor, diante do Senhor e diante das pessoas. Queremos que as pessoas vejam a nossa vida e encontrem Deus em nós. E glorifiquem a Deus, e glorifiquem o Pai, e glorifiquem a Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a dar o nosso bom testemunho. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém.